Olá, leitores! Como estão vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Aqui é a Jaque e esse vídeo é para falar dos meus 8 calhamaços preferidos. Um vídeo sobre os meus calhamaços preferidos em ordem do 8 pro 1. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos, para também acompanhar o que já saiu por aqui, todos os vídeos que eu já criei para esse espaço aqui no YouTube. Não esquece de deixar um joinha se você curtiu o vídeo e comenta comigo aqui sobre os meus calhamaços preferidos e sobre os teus calhamaços preferidos também. Para delimitar o que é um calhamaço, eu escolhi livros com mais de 500 páginas. Eu sei que existe um debate por aí sobre quantas páginas precisa ter um livro para ser considerado um calhamaço, mas então a definição que eu usei, inclusive para o vídeo da tag dos calhamaços, que eu vou deixar linkado aqui para vocês, que é um vídeo aqui do canal, em que eu respondo essa tag dos calhamaços, a definição que eu usei então é que um calhamaço é um livro com mais de 500 páginas. Eu sei que algumas pessoas consideram 400 páginas um calhamaço, até 350 páginas. Para outras pessoas precisa ter mais de 700 páginas para ser um calhamaço. Eu selecionei então aqui para esse meu ranking, livros com mais de 500 páginas, assim como foi lá para a tag dos calhamaços. Por enquanto, é esse o parâmetro que eu estou usando para definir se um livro é ou não um calhamaço. Então, vamos começar com o número 8, em oitavo lugar, nessa minha tag de calhamaços favoritos da vida. Eu coloquei o Dicionário da Escravidão e Liberdade, que é esse livro publicado pela editora Companhia das Letras, com organização da Lilia Schwartz e do Flávio Gomes. E esse livro ele traz 50 textos críticos que abordam escravidão e liberdade no Brasil. São textos escritos por especialistas da história principalmente e que vão abordar diversos aspectos envolvendo esse tema. Como, por exemplo, a África durante o comércio negreiro, africanos livres. Vou citar alguns para vocês. A charqueada escravista, cidades escravistas, código penal escravista, demografia da escravidão, a economia escravista mundial, fim do tráfico, a família escrava, imprensa negra, indígenas e africanos, as irmandades, letramento e escolas, a literatura e a escravidão, movimentos sociais e abolicionistas, mulher, corpo e maternidade, o pós-abolição, quilombos. São vários textos, então, 50 ao todo, para ser mais clara, reunidos nesse livro, nessa proposta de dicionário, de ser um livro referência para se consultar sobre esses conceitos, para saber um pouco mais dessa história e também para embasar outros estudos. Então eu acho que é um livro muito legal para se ter em casa. É um livro que eu li e que eu tô sempre retornando para preparar aulas, para preparar cursos, para as minhas próprias leituras envolvendo esses temas. E ele veio com uma jacket que sai, que é móvel, né? E essa jacket tem essa arte que é muito bonita, que é um mapa e que representa um pouco dessa confluência entre África e América, especificamente Brasil, né? E esse mapa, ele é feito em giz. É um desenho feito com pemba branca, que é um giz utilizado em rituais de Umbanda, e lápis dermatográfico sobre algodão preto. É muito linda essa capa. E o livro, ele é assim, vermelhinho. E vem então com essa jacketzinha, que é móvel. Super bacana o trabalho editorial e a proposta desse livro. É um dos calhamaços que eu mais uso, dá para vocês perceberem pelo tanto que ele tá marcado aqui, né? Ele tá muito manuseado. Em sétimo lugar, o Diário 2 da Virginia Woolf. Nessa edição feita pela Nós, também tem mais de 500 páginas. O Diário 2 abrange os anos entre 1919 e 1923. E essas edições que a Nós está fazendo dos diários da Woolf tão maravilhosas. A tradução é da Ana Carolina Mesquita. Tem um texto de apresentação dela que é maravilhoso também. Esse foi o volume 2. Eu já tô lendo o volume 3, que eu acho que é o próximo
calhamaço que eu vou concluir, porque ele também tem mais de 500 páginas. E esse livro tá muito, muito lindo. Eu tô amando ler os diários da Woolf, tudo o que ela escreve sobre a relação dela com a escrita. O próprio texto do diário dela é um texto muito literário. Ela treina ali, ela treina construção de personagens, ela treina esse trabalho que ela faz com as sensações, com os sentimentos. Muitas questões que envolvem a natureza também estão aqui. Além disso, dá para acompanhar aspectos sobre a época que ela está vivendo, muitas histórias de pessoas que ela conheceu, inclusive de escritores, o trabalho dela como crítica e como editora. Então, os livros dela, dos diários, eles perpassam todos esses temas. Aqui, nesse volume, é um período bem interessante. Ela publica O Quarto de Jacob, ela começa a escrever Miss Dalloway. Então, é muito legal, assim, de uma riqueza imensa, ela descobrindo possibilidades e caminhos para a própria escrita, caminhos para descobrir a própria voz. E eu sou uma empolgada, né, com os diários da Woolf. Eu vejo muita vantagem em conhecer essa grande escritora pela sua escrita diarística. Eu acho que são textos, não sou eu que acho, né, porque nem sou especialista, mas são textos extremamente literários. É um deleite ler os diários da Woolf, é uma delícia estar acompanhada dela. Eu gostei muito desde o primeiro diário, desde o primeiro volume, né? E a partir do segundo e agora com o terceiro eu percebo como tá se intensificando essa escrita, como essa escrita ela tá ficando cada vez mais única, essa escrita dos diários. E pelas informações que eu tenho, teremos mais 3 volumes dos diários da Woolf. Por enquanto temos 3 publicados e estão previstos para saírem mais 2 volumes em 2024 e vai ficar mais um volume ainda. É o que eu sei, eu espero que em breve tenhamos mais notícias sobre isso. Eu já tô lendo o volume 13, tá maravilhoso. E esses diários da Woolf não podiam estar fora dessa minha listinha de calhamaços preferidos. Eu que sou uma apaixonada por essa escritora. Em terceiro lugar está As Vinhas da Ira, do John Steinbeck. Essa edição foi feita pela editora Record, é uma edição bem caprichada. Esse livro, publicado pela Record, ele tem tradução do Herbert Caro e do Ernesto Vinhais. E esse livro é um grande clássico da literatura em língua inglesa. Fala sobre os Estados Unidos ali na década de 20 e o período de crise no final da década de 20, nos anos 30, e empobrecimento da população camponesa que perde suas terras, e grande parte dessas pessoas de diversos estados precisa ir buscar possibilidades de vida no oeste, e eles fazem essa viagem, esse périplo para a Califórnia. Aqui a gente acompanha principalmente uma família, que são os Joad, e todo o sofrimento que eles acabam enfrentando ao longo dessa trajetória, abandonados pelo Estado e à mercê da exploração de determinados grupos econômicos e de determinadas pessoas. É um livro muito bem construído, que representa bem esse período histórico, esse período da história dos Estados Unidos. E esse livro, ele surgiu para mim pela minha professora de História Contemporânea, que indicou esse livro. Eu lembro que eu anotei e muitos anos depois, então, eu fui ler. Não faz muito tempo, né? Foi ano passado que eu li As Vinhas da Ira e acabei me encantando pelo John Steinbeck e por esse livro que se tornou um dos meus preferidos. Então, é uma recomendação que eu faço, é um livro muito bom de ler, é um livro tranquilo, é um livro que envolve uma leitura deliciosa. E fica essa super indicação também para vocês lerem As Vinhas da Ira, por favor. E já vamos pro top 5 dos calhamaços preferidos. Em quinto lugar, então, David Copperfield, do Charles Dickens. Esse livro é um calhamaço muito querido na minha trajetória de leitora. Eu li nessa edição, então, da Penguin Companhia, que tá bem tortinha, né? Ele é um livro bem grossão, então são muitas páginas, né? São 1000 e poucas páginas. Essa edição da Penguin tem tradução do José Rubens Siqueira, um prefácio do Jeremy Buckley, ensaios de Sandra Guardini Vasconcelos e Virginia Woolf. Então, tem um texto da Woolf aqui sobre Dickens.
Esse romance é um romance de formação sobre o David Copperfield. O Charles Dickens dizia que esse era o filho predileto dele, era o livro predileto dele. E eu lembro que eu li esse livro por indicação da Sabrina Talks, que tem canal aqui no YouTube e no Instagram também. E eu lembro que ela postou uma foto da primeira página do livro e eu fiquei muito encantada. Eu pensei, eu preciso ler esse livro. E eu comprei, assim que ele chegou, eu já comecei a ler. E começa da seguinte maneira, eu vou ler para vocês. É com certeza um dos inícios mais bonitos da literatura. Nasço. Se serei o herói da minha própria vida ou se essa posição será ocupada por alguma outra pessoa, é o que essas páginas devem mostrar. Ai, começa assim. Eu só vou ler essa primeira frase porque é maravilhoso e eu quero muito que vocês leiam David Copperfield. É um romance imenso, com muitas histórias. Vai falar sobre os relacionamentos do David Copperfield, sobre todos os desafios que ele vive ainda desde muito criança, sobre toda a violência e exploração e também todo o carinho e todo o amor que ele acaba construindo. Com certeza um livro que vale a pena conhecer. Eu sei que muitas vezes bate aquele medo, né, de pegar um livro desse tamanho, um livro com essa extensão. É um livro que você não vai ler de um dia para o outro. É um livro que vai exigir mais tempo de dedicação. E em quarto lugar, como não podia deixar de estar nessa minha lista, O Nome da Rosa, do Umberto Eco. Esse livro, ele foi leitura do Labaredas em janeiro e fevereiro, tem resenha aqui no canal. E ai, que livro maravilhoso! Eu já tinha lido ele na adolescência e agora eu voltei a me encontrar com O Nome da Rosa e ele se consolida como um dos meus livros preferidos da vida. Essa edição, feita pela Record, tem tradução da Aurora Fornoni Bernardini e do Homero Freitas de Andrade, com revisão de tradução pela Ivone Benedetti. E tá muito bonita essa edição, eu acho bem primorosa mesmo essa edição da Record, bem caprichada, com capa dura. E foi nela então que eu fiz essa releitura do Nome da Rosa. E Umberto Eco, esse grande pesquisador do período medieval, e aqui ele constrói esse romance intrincado que vai falar sobre manuscritos antigos, sobre manuscritos reescritos e sobre bibliotecas, sobre grandes bibliotecas do período medieval sob comando da igreja. Vai falar sobre filosofias e discussões teológicas e batalhas, verdadeiras batalhas entre igreja e imperadores. Mas também tem um romance muito intrincado em termos policiais, porque aqui tem toda uma trama para desvendar uma série de assassinatos que começam a acontecer no mosteiro. Ao mesmo tempo que é um livro que traz tantas complexidades, é um livro extremamente envolvente, que nos faz querer virar para poder descobrir o que vai acontecer na próxima página, até chegar no fim da história e encontrar a solução para esses crimes e para os demais problemas, né, que a obra apresenta, problemas filosóficos inclusive, que têm soluções muito interessantes. Então esse livro é um dos meus preferidos também, é um calhamaço, tem mais de 500 páginas, é pouco mais de 500 páginas, então não é assim lá um calhamaço tão grandão como o David Copperfield, mas também vai ser um livro bem exigente, quem ainda não leu, bote na sua lista que vale a pena conhecer O Nome da Rosa. E eu vou deixar linkada aqui a minha resenha, que eu falo um pouco mais da minha relação com esse livro, O Nome da Rosa, e foi uma leitura muito especial que fizemos no Clube Labaredas. Aliás, vem pro Labaredas, vem ler conosco nesse clubinho, é um espaço super legal e eu quero que mais pessoas participem. Conheçam o meu projeto aqui no Catarse, apoiar o Catarse é uma forma de ter mais recompensas no Clube Labaredas. O Clube Labaredas é um clube aberto, mas apoiando no Catarse tem leituras especiais e conteúdos especiais. E assinando o meu Catarse também é um jeitinho de apoiar esse trabalho com o Jaque Livros no Instagram, no YouTube e o Clube Labaredas também. Já vamos para o top 3 dos meus calhamaços preferidos. Esses 3 livros são muito especiais. Em terceiro lugar, então, Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Esse livro foi uma experiência imensa que eu tive nos últimos anos, uma experiência imensa de leitura. Foi uma imersão nessa obra, na trajetória de Querendé,
que é a personagem central desse livro, que é uma menina que nasce no continente africano e é trazida para o Brasil, sequestrada e trazida num navio tumbeiro para ser escravizada. E aí vamos acompanhando todo o percurso, todas as violências sofridas pela Querindé, todos os desafios que ela enfrenta, a forma como ela resiste ao cativeiro e à escravidão. É muito interessante esse romance, então tem uma boa história, embora seja uma história de bastante sofrimento, também é uma história de muita resistência e de muita vida nessas brechas. E vai falar bastante sobre como essa resistência negra ela se organizava também por meio da religião, por meio do espiritual. A Ana Maria Gonçalves fez uma pesquisa histórica muito bem feita para construir esse livro, então acompanhamos uma série de acontecimentos históricos ao longo do século XIX por meio de Um Defeito de Cor também. É um livro publicado pela editora Record, essa é a minha edição. Eu sei que tem uma edição mais nova e muito linda de Um Defeito de Cor, então se vocês preferirem uma mais nova, mas essa daqui eu gostei muito de fazer a leitura nesse livro, tá uma edição super gostosa e Um Defeito de Cor tem muito meu coração, é um dos meus calhamaços preferidos e eu acho que todo brasileiro deveria ler esse livro pelo menos uma vez na vida. Em segundo lugar, esse livro, Os Miseráveis, do Victor Hugo. Eu tenho muita paixão pelos Miseráveis, do Victor Hugo. É uma história que eu conheci também ainda na infância. Eu li numa edição condensada e curtinha do Valcir Carrasco. Já contei aqui em algum vídeo, não sei se você já assistiu. Mas, e aí, num determinado momento, quando eu pude comprar a edição completa, eu encontrei essa da Kozak, da antiga Kozak, e foi nela que eu fiz a leitura. É uma edição com a folha branca, é um livro... A minha edição ficou toda quebrada. Esses dias eu vi um vídeo da Érica, do Érica Lendo, e ela disse que leu nessa edição, a dela tá inteirinha. A minha eu quebrei toda, ainda não descobri um jeito de cuidar para não quebrar. E normalmente eu não me importo, mas no caso desse livro aqui, o que aconteceu é que algumas páginas elas começaram a querer cair. E eu não sei se vocês vão conseguir perceber, mas tem alguns livros aqui que eles estão meio que caindo da capinha. Ele abriu aqui, e aí tá perigando o meu livro ele despencar. Então, mas do mesmo jeito foi uma experiência muito legal, eu adorei ler nesses livrinhos, muito gostosa a página, mesmo sendo uma folha branca, eu achei bem confortável de fazer a leitura, e aí o fato de ser dividido em 2 volumes é algo que ajuda um pouco, né, para não ficar tão pesado, para ficar segurando o livro. E Os Miseráveis é uma história que, então, desde a infância me impactava. Eu li aquela edição condensada sobre Fantine, Cossetti e Jean Valjean. Eu fiquei muito impressionada, eu fiquei muito tocada com aquela história de sofrimento, né, e de muita luta pela sobrevivência. E aí, quando eu pude ler esse livro, eu vi a grandiosidade. Quando eu pude ler esse livro por completo, né, na vida adulta, eu pude perceber a grandiosidade dessa obra do Victor Hugo. É um livro que nesse livro a gente vai acompanhando a história, né, do enredo ali dos nossos personagens e ao mesmo tempo o Victor Hugo, ele vai elaborando muitas digressões sobre o período, sobre a história da França, sobre o contexto que ele está vivendo. Algumas pessoas não gostam muito, mas eu me deleitei com essas digressões, eu gosto muito do texto e da escrita do Victor Hugo. Os trechos sobre o subterrâneo de Paris, sobre os túneis, sobre as redes de esgoto, me deixaram muito impactada, é uma das minhas partes preferidas dos Miseráveis, então foi assim mesmo um deleite, eu li esses textos e aí depois voltava pro enredo, pra mim foi maravilhoso. Eu lembro que eu não queria terminar de ler o volume 2, por causa do final, eu sabia já, eu lembrava o que acontecia, então eu demorei um pouco para terminar, porque eu queria evitar de terminar de ler Os Miseráveis. Foi muito emocionante para mim fazer essa leitura, com certeza um dos livros que mais me tocaram na vida, então é um calhamaço daqueles que vale a pena ler, e se você não leu, põe na sua lista. Essa edição da Kozak, então, tem
tradução do Frederico Ozanam Pessoa de Barros e a apresentação do Renato Giannini Ribeiro. Tem esse texto do Renato Giannini Ribeiro também. Lindinhos esses livros, eu amei fazer a leitura aqui. Eu acho que a edição da Penguin Companhia é o mesmo texto dessa edição aqui da Kozak, que está disponível para compra. Eu vou deixar o link na descrição. Eu sempre tento deixar na descrição os links dos livros que eu menciono nos vídeos. Aí se vocês quiserem comprar usando o meu link, fiquem à vontade, é uma outra forma de apoiar o canal também. E em primeiro lugar, como não podia deixar de ser, né? Ana Karenina, do Lev Tolstói, com tradução do Rubens Figueiredo, nessa edição feita pela Companhia das Letras. Eu gosto muito dessa edição, é a edição que eu li, Ana Karenina, então eu gosto muito das traduções do Rubens Figueiredo. Eu não sei nada de russo, mas eu leio os especialistas e eu sei que o Rubens Figueiredo é um dos grandes tradutores de literatura russa no Brasil. E esse texto tá impecável, é um texto muito gostoso de ler. Dá para entender que o Tolstói é esse tremendo narrador, é um contador de histórias como poucos, e é um autor que eu tenho muito prazer em ler. E Ana Karenina foi um grande acontecimento na minha vida nos últimos anos. Descobrir o Tolstói, descobrir Ana Karenina, foi uma revelação literária. Observar um autor que era tão crítico, moralista e ao mesmo tempo era capaz de observar os temas, de observar a sociedade e as pessoas sob diversos ângulos, com muita empatia também. Isso se manifesta na literatura e é algo admirável do Tolstói. Aqui ele fala sobre a sociedade russa na segunda metade do século XIX e ele conta a história da Ana Karenina e da família dela. Fala também de outro personagem, que é o Lievin, e das questões existenciais. Então, sobretudo desses dois personagens e de várias pessoas, de suas relações. Pensa sobre a condição da mulher, ele pensa sobre o casamento, ele questiona as estruturas sociais, ele pensa sobre as influências também das outras regiões da Europa na Rússia. É um livro riquíssimo, com esse enredo marcante, uma história super bem contada, envolvente. Eu sou muito fã da Ana Karenina, então eu não podia deixar de colocar esse livro na minha lista dos calhamaços, e quando eu olhei para cada um deles, eu soube que ele tinha que estar em primeiro lugar nesse meu ranking de predileção dos calhamaços. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dos meus calhamaços preferidos e também do meu ranking. Me digam aqui quais são os calhamaços preferidos de vocês. Vocês têm um ranking de calhamaços preferidos? Não esqueçam de deixar um joinha, de compartilhar esse vídeo com quem vocês acham que vai curtir e se interessar pelas minhas dicas e pelas minhas leituras de calhamaços. Os comentários, as curtidas, as interações, elas ajudam muito para que esse vídeo chegue em mais pessoas e para que o meu canal aqui possa crescer. Um grande abraço e até o próximo vídeo.